irmãos? Amém. Estaremos dando então continuidade ao nosso estudo sobre os sinais da volta de Jesus e hoje estaremos fazendo então a parte número 3. Vamos passar? Amém. Sinais dos tempos. Ok, nosso assunto, essa série é chamada Os Sinais dos Tempos e nós ainda teremos que fazer alguns vídeos. Eu queria convidar você que está aí ligado na internet, que tem acompanhado, que você se inscreva no nosso canal da Igreja Cristã Antioquia e assim você estará recebendo regularmente os vídeos. Então, vamos passar. Princípio das dores. Os sinais aumentam em frequência e intensidade. Jesus está voltando. Ok, então os sinais é algo que a igreja vai participar, até porque nós já temos visto isso. No sermão profético de Jesus, nós tomamos o capítulo 24 para a gente estudar assim com mais detalhes. Nós já temos visto, já temos comentado alguma coisa no vídeo anterior, nós falamos até sobre Israel, mas a partir desse vídeo nós vamos falar sobre o sinal que o Senhor Jesus nos dá em relação à igreja. Então aqui, não sei se dá para você ver, aqui são aqueles animais de Daniel, simbolizando cada império que já se passou, enfim. Mas nós vamos nos deter então aos sinais. Lembrar sempre que Jesus está voltando. Nós já temos colocado desde o começo dos nossos estudos a posição teológica da nossa igreja. Nós cremos que o arrebatamento da igreja irá acontecer antes do período da grande tribulação. Amém. Mas se você, meu irmão em Cristo, pensa diferente, você não é salvo porque você não crê igual, absolutamente. Mas bom é estarmos preparados, aguardando a volta, a chegada do noivo, Vamos passar. Jesus disse, porém, tudo isso se referia aos sinais. É o princípio das dores. Então ele disse, portanto, tudo isso que ele já estava falando em Mateus 24, ele estava se falando, servindo aos sinais da volta dele. Então Jesus compara os sinais como se fossem as dores de parto, a mulher grávida que está para dar à luz. Quando ela entra em trabalho de parto, não quer dizer que a criança vai nascer imediatamente. Não, existe um processo. O corpo vai preparando para que a criança possa nascer. E Jesus usa essa comparação. Quer dizer, o mundo está se preparando para a volta dele. E os sinais também, da mesma forma que as contrações, elas vão aumentando, Começa o quê? A cada meia hora, depois vai aumentando. Você que é mulher, já teve um filho, sabe como é que é isso. Então, a cada 15 minutos, daqui a pouco a cada 10 minutos, até o ponto da criança nascer. Então, da mesma forma, Jesus compara a volta dele, os sinais, ele vai dando os sinais. Então, os sinais já estão aí há muito tempo, só que eles estão o quê? Se intensificando, aumentando, mostrando o quê? Que ele já está chegando. Vamos passar. Amém. Israel, o maior sinal do fim dos tempos. Ok, hoje nós já não vamos falar isso porque já está no vídeo anterior, só para você saber que nós já falamos sobre o super sinal para a igreja, que foi o estabelecimento da nação de Israel, que está lá no vídeo anterior. Vamos passar? Sinais em relação à igreja. Cabeça, Jesus. Corpo, igreja. O Cristo. E aqui eu e você. Então hoje nós vamos começar a falar sobre alguns sinais. Hoje nós vamos falar de um só, porque ele é longo. Relacionado à igreja. O que acontece no meio da igreja que sinaliza a volta de Jesus? Então, quem sabe você ainda não conhece muito a palavra, a igreja é formada por todos os cristãos que são lavados no sangue de Jesus. Gentios e judeus, judeu que também aceita Jesus, faz parte da igreja. A igreja é composta de judeus e gentios, que estão lavados no sangue de Jesus. O gentio, o judeu que creu que Jesus é o Messias. Então Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, aqui está eu e você, fazemos parte do corpo de Cristo. Amém. Então hoje nós vamos falar dos sinais, um sinal só hoje, em relação à igreja. Vamos passar? Que sinal é esse? Primeiro sinal, apostasia. Segundo sinal, perseguição. Então hoje nós vamos falar somente de apostasia. Não dá tempo de falar tudo não. Então vamos mudar os slides. Nesse vídeo falaremos sobre apostasia. O que é apostasia? De repente você não sabe, mas afinal de contas, o que é
é apostasia, né? Vamos passar a slide? Apostasia é o desvio da fé, é abandonar a fé em Cristo. Céu. Ok, é o desvio da fé, né? Então você está vendo aqui a setinha que te leva para o céu, mas existe um desvio, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a gente não deve desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né? Nós temos que seguir para os céus. Da mesma forma ali, né? O desvio. Então a apostasia é isso, é a pessoa que um dia foi justificada pelo sangue de Jesus, recebeu um novo coração, certeza de salvação, mas foi esfriando aos poucos e desviou, né? Então já não prioriza as coisas de Deus, abandonou a fé, né? Vamos passar, isso é apostasia. Vamos. Vejamos o que Jesus disse em seu sermão escatológico. Só para relembrar, o que é mesmo o sermão escatológico? O que é escatologia? São as coisas do tempo do fim, né? No capítulo 24 todinho, Jesus faz o seu sermão escatológico quando ele anuncia, ele verbaliza as coisas que estão por vir. E eu e você, como igreja de Jesus, precisamos conhecer assim com muitos detalhes. Não é ter uma visão panorâmica, mas é saber tudo que o Senhor falou e deixou revelado para nós. Vamos. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pode passar. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Sim, então o amor... Importante. Então o amor de muitos se esfriará. Não está falando do ímpio, não. Está falando do cristão, né? Que amava, tinha aquele fogo no coração, que é o amor de Deus derramado no nosso coração, de uma forma sobrenatural, que a gente ama incondicionalmente, porque a gente tem aquela visão de que eu estou salvo e aquela pessoa não está, né? Eu alcancei a misericórdia do Senhor e aquela pessoa ainda não alcançou. Então é um amor que a gente tem prazer de pregar a palavra, porque a gente quer que aquela pessoa também receba a salvação em Cristo. Mas quando o amor vai esfriando, né? E a gente vai esfriando, a gente sempre fala isso, esfria aos pouquinhos. Ninguém esfria do dia para a noite, ou da noite para o dia. Vai esfriando. Como é que se esfria? Falta de relacionamento com o Senhor. Já não tem tempo de orar o Senhor sozinho, ter relacionamento a sós com o Senhor. Já não faz isso há muito tempo, né? Quem sabe essa aula vai falar com você, né? De repente você vai dizer, realmente, eu não tenho buscado o Senhor. Já não é a palavra, não são poucos. São muitos irmãos em Cristo que hoje já não tem tempo, né? Tempo é uma coisa interessante, que todo mundo tem 24 horas, mas é uma questão de priorizar. É claro que para alguns é mais difícil, porque tem muito mais obrigações, trabalha muito, mas tem que ter um momento, né? E cada um vai saber qual é o melhor momento para ler a palavra do seu Deus. É uma questão de sobrevivência, mas Jesus aqui está dizendo que mas aquele, porém, que perseverar até a morte, Até o fim. Até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe uma condição, né? Aquele que perseverar. Então fala de perseverança. E perseverança tem a ver com disciplina. A gente vê tantas pessoas importantes, jogadores, músicos, né? Pianistas, tem que investir tempo, fazer o melhor para a sua vida profissional, né? E quando nós pensamos nas coisas espirituais, a gente acha que pode deixar para lá e depois eu busco o Senhor. E a gente sabe que não é assim. O inimigo das nossas almas vai fazer tudo para te esfriar, para esmorecer. Acabou o tempo, não deu tempo, e não lê a palavra, e não conhece a palavra, e assim vai. Não tem relacionamento com Deus, não conhece a Deus. E Oséias, o profeta, diz que o povo do Senhor está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra de Deus, né? Então Jesus disse, ele é aquele que, deixa eu piscar bastante, né? Que possa assim fixar na nossa mente como é importante, né? A gente ter, saber que precisa perseverar, não pode parar no meio do caminho, né? Eu busquei o Senhor, fiquei com ele 20 anos, mas depois largou, não adiantou nada, né? Então Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, né? Então vamos passar? O
desvio de muitos salvos, de muitos crentes, é um sinal da proximidade da vida de Jesus. Então é uma Fique afirmativa. esperto. É uma afirmativa. Um desvio de muitos crentes é um sinal. É um sinal de que realmente está acontecendo apostasia, então é um sinal de que Jesus está voltando. Então, um dos sinais, nós vamos falar vários sinais daqui para frente. Falamos sobre Israel, tá lá. Outro sinal, apostasia. Então, a apostasia é um sinal de que Jesus está voltando. E isso é uma notícia Amém. triste, né? Jesus está revelando que um dos sinais que antecederiam a volta dele era a apostasia. Você imagina aquela pessoa que você conhece há tantos anos, de repente você tem uma notícia, esfriou na fé, né? Já não tem compromisso com o Senhor, não lê a palavra, não frequenta a congregação, não participa da mesa do Senhor, né? Não tem comunhão com o Senhor, não lê a palavra, não sabe nem onde é que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia, né? Então, isso é um sinal muito importante dentro da igreja do Senhor. Quer falar, pastor? Aqui essa versão brasileira fala que por se multiplicar a iniquidade, resfriar-se-á o amor da maior parte dos homens. Da maior parte dos homens, né? Resfriar o amor. Então há muita coisa que a gente pode falar aí, né? A parábola das 5 virgens, você falou que não acontece uma vez para de repente, né? As virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Cochilaram, dormiram, né? Então aí tem logo depois no capítulo 25 fala sobre isso, a parábola das virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. Quer dizer, tinha vasilha, tinha um formalismo, só formalismo, tinha vasilha, mas acabou o azeite. Então tem que dar azeite. Eclesiastes 9:8 fala: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, né? Lá em Romanos 12 é um versículo que faz assim, meu lema há 44 anos. Romanos 12 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverai na oração. No versículo anterior fala: sede fervorosos de espírito. Então tem que estar fervendo, né? Fervendo no poder do Espírito, perceber, não esfriar, né? O amor permanece para sempre. O amor jamais acaba, jamais termina. Mas se vê tanta iniquidade que a pessoa resfria. Nós trabalhamos com moradores de rua aqui, às terças-feiras tem um culto aqui, fica lotado. A gente ajuda um, ajuda o outro, manda 10 para cada oração, fica 3, daqui a pouco o outro vai embora. Então vou parar de fazer, vou parar de ajudar, né? Tem um pastor que disse que ele foi mandado 7 vezes para uma casa de operação. 7 vezes. E aí, no final, ele se converteu mesmo e acabou sendo pastor. Então, o se multiplicar a iniquidade, você vai esfriar, né? Não vou ajudar mais não. Pastor, ele gastando dinheiro com essas pessoas, investindo, né? Então, o amor esfria, não pode, ele jamais acaba. Porque o cristão sabe o que é amar. Não, amar é dar sem esperar retorno. Ele matou o seu filho, o mundo odeia Jesus e ele continua amando. É um amor incondicional que Deus tem pela humanidade, e você precisa ter o amor do teu Deus, né? Não tratar conforme a pessoa merece. E ser perseverante, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. Romanos 12 assim resume isso, né? Rapidamente, né? Então a pessoa pode se desviar da verdade, pode afastar. Lá em Tiago, capítulo 5, fala: irmão, se alguém se desviou da verdade e alguém converter, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então que maravilha, né? Por isso que está pregando. Lá em Ezequiel 34, manda o pastor em busca da perdida, da desgarrada, da doente, da fraca. Mas o pastor está na política, o pastor é advogado, o pastor é isso, é aquilo outro, vai atrás de quem? Então, gente abandonada, gente pedindo: pastor, precisa de uma visita. Mas o seu pastor não visita, não, ele está trabalhando. Ele é advogado, ele é político, ele é não sei o quê. Então, é um monte de implicações aí, né? Se esfriou, tem que ir lá regar aquela plantinha, né? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, a igreja é isso, é um corpo, é uma lavoura de Deus, um edifício de Deus, a noiva de Cristo,
que ajudar e levantar o que está cansado. A carta aos Hebreus todinha é uma exortação ao povo de Israel que não voltasse para a lei de Moisés de novo. Toda a carta aos Hebreus é uma exortação: levantai as mãos cansadas, o joelho desconjuntado, fazei vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. E ele fala lá em Hebreus 10: o justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Toda a carta aos Hebreus foi escrita para que o crente não se desviasse, voltasse para a lei de Moisés. Não é com mundão, não, porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, ninguém consegue cumprir a lei. Se você voltar para a lei de novo, você largou Jesus, né? É como guardar o sábado e outras coisas que nós vamos comentar mais para frente, né? Das heresias, das ervas daninhas, né? Que faz o crente desviar, né? É o pecado, é a heresia, doutrinas falsas, contrárias à palavra de Deus. Então tem que perseverar, né? Ficar agarrado na palavra, não desviar para a direita nem para a esquerda, saber discernir o que é certo e o que é errado. Isso é maturidade. E aquela figura ali, fica esperto, é para ficar esperto mesmo, porque a gente pensa assim: não, isso não vai acontecer comigo. Apostatar da fé, abandonar o Senhor, não vai acontecer. Mas a gente vê a batalha espiritual muito grande. Satanás quer roubar a tua coroa. Então, no dia a dia, são lutas, tribulações, tristezas, decepções, sentimentos estranhos que de repente brotam assim no coração, né? Então são essas coisas que, sabe, você vai ficando assim. Se você não estiver esperto, não estou com vontade de ler a palavra, não vou orar, não. Aí passa um dia, 2 dias, né? E aquilo você vai ficar distante do Senhor. Não vou à igreja hoje, não estou bem, não. E assim, irmãos, é uma coisa que, sabe, que quando você vê, já passou um mês e vai esfriando. Então tem que ficar esperto, sim, tomar conta da sua salvação, sim, porque os dias são maus, né? O diabo, ele quer roubar a sua alegria, a sua paz e, por último, a tua salvação. Aí, em Hebreus 10, 25 fala assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais que se aproxima aquele dia. Qual é o dia da volta de Jesus? Pastor, então quer dizer que eu estiver congregando, eu posso ser desviado? Pode desviar, sim, vai esfriando. Aqui na igreja é para admoestar, não. O que é admoestar? É advertir de falta, de erro, de falha. Não está orando, não está vigiando, não está buscando. Então lá, mas vai repetir tudo de novo? É verdade. Amanhã tu está acesinho, hoje tu está apagadinho, aí tu vem aqui e acende, né? A igreja é para isso. E a palavra de Deus tem um poder assim sobrenatural, né? A gente precisa mesmo, a ovelha precisa ouvir tudo de novo. E pastor também precisa de ovelha precisa de pastor. Com certeza. O pastor também precisa receber de Deus para ele ter alguma coisa para dar para a ovelha. Então a gente precisa, e tem um poder sobrenatural quando a igreja se reúne. É algo sobrenatural. Existe uma bênção especial quando você está em comunhão, principalmente quando você toma a ceia do Senhor. 2 ou 3, igreja é 2 ou 3. Gato pingado, não é igreja do Deus vivo. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. De maneira especial, na ceia também, de uma maneira especial, ele está presente. E nessas aulas a gente ensina e evangeliza e ensina, e o Espírito Santo ele vai falando e vai fazendo como ele quer. De repente, nós temos, eu tenho 38 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e a coisa mais importante que eu fiz na vida, pastor, a gente tem mais um pouco de tempo. E ao longo desses anos, 40 anos, ao longo desses anos, a gente já viu e sabe de muitos irmãos que não frequentam mais igreja, ficam em suas casas, acham que estão bem com Jesus, mas se abstêm da Santa Ceia do Senhor, não participa da reunião do corpo de Cristo e corre risco, sim, e vai perdendo a visão. Existem 2 detalhes. Primeiro, a pessoa diz, não deve olhar para ninguém, para o pastor e tal, aquela coisa toda. Primeiro, Jesus falou que você quisesse tropeçar um desses pequeninos que querem crer em mim, melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no fundo do mar.
responsabilidade. Tiago fala assim: não vos torneis muitos de vós mestres, porque tereis mais duro juízo. Então, tudo bem. Então, primeiro, eu quero falar rapidamente. Então, você pode não escandalizar o teu irmão. O pastor escandaliza não buscando, não amando, não ajudando, não regando, né? Agora, a ovelha tem que ter maturidade para dizer, bom, Paulo também diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não olha para o pastor, não, que eu sou cheio de erro. Aí o pastor está aí, falha, não visita, não ora, não busca. Estou falando porque eu sou pastor, posso falar isso, né? Então, não olha para mim, não olha para Jesus. É grosseiro, é estúpido, né? Não trata com carinho a ovelha, com amor, né? Com misericórdia, com os fraquinhos. Então a Bíblia manda, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu, pastor, tenho que dizer, olha para mim sim. Agora, o dia que eu errar, o dia que eu cair, se eu caísse, por acaso, você vai continuar olhando para Jesus. A pessoa não tem maturidade, vai olhar, pastor fulano caiu, eu vou também para o mundo. Então tem um dois lados. Que você não deve fazer tropeçar o irmão com um mau testemunho. Pastores e líderes que são pedra de tropeço, né? Que estão fazendo um evangelho maldito, anátema, de amuletos, de crendices, mercadejando a palavra de Deus, que muita gente não quer nem saber de Jesus por causa disso, tá? E segundo, que o pastor tem que ser um exemplo, sim. Obedecei a vossos pastores, a fé dos quais imitai, os quais velam pela tua alma. Então, tem que olhar, por exemplo, do pastor, sim. Agora, e o outro lado é o cristão também fazer tropeçar, e o pastor também fazer tropeçar. São duas coisas. Então, olha para Jesus, não olha para mim, não, senão você vai para o mundo. Aí é que está o problema. Tem que olhar para alguém, sim. Jesus fazia, ensinava. E fazia, ensinava. Aprendei de mim que sou manso e humilde do coração. Os fariseus lá em Mateus 16 falam: faça o que ele disse, mas não faça o que eles fazem, o que eles dizem, mas não praticam. São fariseus hipócritas. Eu não quero ser hipócrita, né? Então eu vou procurar me acertar com Deus, com todo mundo, com a minha esposa, para não ser hipócrita e viver o que eu prego. E não ser escândalo, pedra de tropeço. Então tem várias coisas, implicações aí. Fulano está desviado, porque olhou o pastor, olhou a fala de fulano. Isso é terrível, né? É uma justificativa, não justifica não. Não vou largar Jesus porque pastor fulano caiu, pecou. Não é fácil. Então o cristão tem que amadurecer para quando acontecer isso, ele não se desviar. Agora o cristão também não pode ser, pastor não pode ser pedra de tropeço, não amando, não visitando, não aconselhando, não jejuando, não amando e fazendo um evangelho maldito desse, que é pedra de tropeço, é escândalo, né? Faz tropeçar o novinho na fé. É complicado. Vamos passar. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Pode passar. 2 Timóteo 4, 2, 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não passa não. Então Paulo está falando, escreveu a Timóteo, dando essas orientações. Aqui não está falando para o ímpio, está falando para o crente, né? E olha que o pastor Timóteo, pastor sim, Timóteo. mas para que ele então levasse essa mensagem para a igreja. Então ele diz lá, né? Prega a palavra, pregar a palavra. Olha como é importante, né? O pastor, a gente estava falando ali, agora eu vou pegar aqui o assunto. O pastor, quando nós estudamos sobre os ministérios que o Senhor concede, evangelista, pastor, apóstolo, mestre, pastor, ele tem prazer de ser pastor, para cumprir o ministério que Deus deu para ele. Hoje, quando a gente fala assim, porque o pastor caiu, pensa logo que é adultério. Mas tem muito pastor caído aí que não adulterou não, mas está caído. Está caído por quê? Porque ele não está cumprindo o ministério que Deus deu para ele, de ser pastor. Porque pastor, segundo o dom ministerial, ele tem prazer em pregar a palavra. Como Paulo disse para Timóteo, prega a palavra. Mas tem pastor que não tem tempo de ler a palavra, porque ele trabalha também. Ele tem que ir para o escritório, ou ele vai lá para a política, ou ele faz qualquer outra coisa na vida, porque ele trabalha. Então ele não tem tempo integral, ele não tem prazer. Imagina fazer isso o dia todo, estudar a Bíblia, visitar a ovelha.
nem tem prazer, né? Então, o apóstata, né, ou aquele que caiu, não é só porque aquele que cometeu adultério, caiu porque não está fazendo o que Deus mandou ele fazer, já está caído, não tem prazer em ser pastor, de cuidar de ovelha, ter cheiro de ovelha, né? Alimentar a ovelha, pregar a palavra dentro e fora do tempo. Ele não está cheio da palavra, ele nem leu a palavra, ele passou o dia todo trabalhando, como é que ele vai ministrar a palavra na unção, o coração queimando? Ele não teve tempo, ele não teve relacionamento com Deus aquele dia, ele teve que fazer um monte de coisa, ele não teve, igualzinho a ovelha, chegou todo descabelado no culto, porque ele estava trabalhando. Então, vai caindo aos pouquinhos. E Paulo disse então para Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, né? Corrige, repreende, a palavra de Deus vai corrigindo. Você tiver a palavra, tiver a unção, o Espírito Santo tem tudo para falar com você. Mas se não tem unção, não conhece a palavra, vai falar o quê? Não tem nada para falar. Então corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, porque o pastor, quando está cheio do Espírito, ele ama, é algo sobrenatural, porque a gente, por livre e espontânea vontade, às vezes não ama nada, mas se estiver cheio do Espírito Santo, a gente ama. Por isso que esse trabalho que se faz aqui toda terça-feira com os moradores de rua, é que você olha para aquela pessoa, você tem a mente de Cristo, você está cheio do Espírito, então você ama, aquela vida precisa de salvação, e Deus pode te usar, conta com você. Então esse amor não é porque ninguém aqui é melhor do que você, não, uma questão de estar cheio do Espírito Santo, o Senhor te dá graça, e aquele amor incondicional, você se dá, é algo inexplicável, mas que vem de Deus. Então Paulo está falando aqui com Timóteo, que deveria pregar com longanimidade, doutrina, pois não haverá tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Jesus está falando do quê? Dos sinais dentro da igreja. Há crentes que não vão suportar ouvir a sã doutrina. É que Paulo está dizendo para Timóteo: não, esse sermãozinho aí não é popular. Eu quero ouvir uma coisa que eu goste, mas nós queremos que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Eu quero uma mensagem light. Não, a gente precisa pregar o que Deus quer falar. Se é santificação, então vai ser santificação, né? Se é negar a si mesmo, vai ser negar a si mesmo. Se é para ser vigilante, então a pregação vai ser sobre vigilância. Então Paulo está instruindo a Timóteo que haverá tempo, eu creio que nós já estamos vivendo esses dias, estamos sim vivendo dores de parto, que não vamos suportar essa doutrina. E aí ele fala: irá cercar de quê? De mestres segundo as suas próprias cobiças. Não, o pastor está ensinando diferente, eu vou ficar com aquele pastor. Lá, eu ouço coisas assim, a teologia da prosperidade. Eu gosto de ir lá naquela igreja, porque lá se prega que eu vou conquistar. Eu gosto de ir lá para isso, né? Esse negócio de negar a si mesmo, tem que ler a palavra, pregar para o pecador, né? Não, eu gosto daquela que fala da teologia da prosperidade. Eu vou receber um carro, né? Um apartamento. No outro dia eu ouvi assim, passando, né? Porque esse fulano estava desempregado, mas agora ele já está empregado, né? Ou então, não, era o aluguel. Ele vivia de aluguel, agora ele tem a casa própria. Então é isso, o que Paulo está dizendo: não vai suportar a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, genuíno. E nós estamos vivendo isso. Esse é um dos sinais que acontece dentro da igreja. Apostatar da fé, apostatar do evangelho genuíno, porque hoje se prega outro evangelho, né? Vamos passar? Fala. Suportar A teologia da prosperidade, pseudo prosperidade, porque a Bíblia não é contra a prosperidade, não. O que é prosperidade? Prosperidade não é riqueza. Você pode ser rico e dar um tiro no ouvido. Prosperidade é ter uma família estruturada, feliz, com Jesus, filhos dos pés do caminho do Senhor. Pode até o filho desviar, mas foi ensinado o caminho do Senhor. Depois ele vai voltar para aquele lar ali, porque tem amor e tal. Então ele tem suprido a sua necessidade.
E Paulo fala a Timóteo lá em 1 Timóteo 6, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Judas, por 30 moedas de prata, vendeu Jesus, suicidou-se e foi para o inferno. Então o amor ao dinheiro, tem que deixar bem claro, nós não somos contra você ter dinheiro, não. Jesus disse: onde tiver o teu tesouro, onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. A propensão do homem é colocar o coração, aí que é o problema. Nós, aqui no culto com os moradores de rua, o Rony estava há 15 anos na rua, nas drogas, em 2 meses frequentando aqui, já ganhou uma casa própria. Então, ele já mostrou um documento aqui que ele está com a casa própria. Entendeu? Então nós não somos contra isso, Deus não é contra você ter suprido a sua necessidade, ter abundância. Para mandar a pessoa para a irmã assim, nós pagamos R$400 para ficar lá internado recuperando. Precisamos de dinheiro, muito dinheiro. Queremos tirar muito morador de rua aqui de Copacabana e mandar para lá em Brasil para aquela recuperação. Então precisamos de dinheiro, precisamos de recursos, mas não vamos mercadejar a palavra de Deus, não. Não vamos mercadejar a palavra de Deus, não. Você vai dando, porque Deus vai dizer, está implícito na palavra, quem semeia muito, colhe muito, mas dão isso como ganância, estima a ganância, a avareza. Em Lucas 12, Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, não. Vida do homem não é isso, não. Quanto é que você ganhou? Quanto é que você possuiu? 1 Coríntios 15, 19, vou repetir 500 mil vezes. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos dignos de lástima. Está lá na tradução brasileira. De pena, de dó. Se você espera em Cristo só nessa vida, os céus e a terra vão passar, meu filho. Vai queimar com fogo tudo que você juntou aí. Então ganhe almas com o dinheiro que Deus der para você. Ganhe almas. E o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 31. Porque a proposta do Evangelho genuíno é ganhar almas para Cristo. Agora, se Deus te abençoa com bens materiais, glória a Deus, mas não é a proposta principal do Evangelho. É construir catedrais e prédios, não é edificar a vida. Nós somos pedras vivas. Igreja somos nós, individualmente, como foi falado aí, o corpo de Cristo. Nós somos pedras vivas. Você é o edifício de Deus aqui em Copacabana, lá onde você mora. Você é o edifício, não é prédio, não é templo, não é catedral. Você é a igreja. Esses moradores de rua estão se juntando ao corpo, estavam desligados, foram perdoados, renovados aqui. Deus renovou o Marco Aurélio aqui, que há 4 anos morava em língua estranha, estava na bebida na rua da Sarjeta. Foi renovado aqui no culto passado. Marco Aurélio, o Rony, estava na rua há 15 anos, foi renovado e falou em língua estranha aqui. O Rony e o Marco Aurélio, que vão frequentando aqui. Não é só ir lá para Imaracê, não. Ele quer frequentar aqui, Jesus restaura aqui mesmo. Agora, se quiser sair da rua, nós encaminhamos para a casa de oração. Tem que investir nas pessoas. Amém. Vamos comentar, eu queria comentar mais uma vez aqui, só para lembrar que esse sinal que nós estamos falando não é para o ímpio, não. É o crente que está desviando, ele não quer saber da sã doutrina, ele não quer saber do Evangelho, não. Vamos passar. Existe doutrina de homens, doutrina de demônios e essa doutrina que é a palavra de Deus, não é a doutrina da Assembleia de Deus, da Antioquia, é a palavra de Deus. E tem doutrina de homens, doutrina de demônios e essa doutrina que é a palavra de Deus. Fábulas, heresias, conforme eu falar aí. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas. Então esses são os apóstolos. Era crente e deixou de ser. Triste isso, né? Quem sabe você está esfriando, já esfriou, está assistindo esse vídeo aí por acaso, mas Jesus não voltou ainda, né? Então está na hora de reconciliar, né? O sangue dele te limpa, te perdoa e está prontinho para subir no arrebatamento. Amém? Vamos passar. Vejamos o que disse Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então a palavra de Deus, irmãos, fala muito sobre isso. Jesus falou muito sobre isso, a gente vai comentar ainda. Pedro falou, Paulo falou. Então não é no mundo aí, não, é dentro da igreja. João falou assim, eles estavam conosco, mas saíram do nosso meio. São e muitos foram para mestres. heresia, o gnosticismo que pregava que você pode pecar à vontade, que não tem problema não. Aí João escreveu assim, aquele que vive pecando é do diabo. Ele atacando heresias. Paulo atacou heresia
Agora, para que o cristão reconheça um falso mestre, um falso pastor, esse crente precisa conhecer a palavra. E pelo fruto. E conhecer muito. E pelo fruto também. Sim. Né? Mas conhece o fruto, mas se não conhece a palavra, eu não sei se isso está escrito na palavra, não sei, mas se você conhece a palavra e conhece o fruto, né? Aí você vai identificar de fato se é um falso mestre ou um falso pastor, né? Mercenário, né? Como Jesus Vamos falou. passar. Só quer a lã da ovelha, não quer saber de mais nada, só a lã, dá para tudo. Pode passar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui é só para descontrair, mas é uma verdade, né? Você está vendo lá atrás do púlpito, né? O pastor está lá, cheio de eloquência, pregando, mas é um falso pastor, né? E hoje nós temos, nesse planeta, temos muitos falsos pastores, falsos mestres, que abrem a sua Bíblia, fazem aquele discurso assim, eloquente, que às vezes o povo nem está entendendo o que está falando, né? E é um falso pastor, né? Vamos passar, pode passar. Aqui já é para descontrair um pouquinho, O apóstolo né? Paulo foi tentado a isso, lá em Gálatas 1:10, se eu estiver agradando a homens, eu não sou servo de Jesus, não. Eu queria que ele pregasse que tem que circuncidar, como o outro prega que tem que guardar o sábado, e nós vamos comentar mais à frente aí, né? Sabatista, Testemunho de Jeová, essas heresias todas saíram de dentro da igreja, todas elas, morram, como a Lúcia vai falar. Mas vamos passar aqui primeiro, né? Porque é só para descontrair, né, irmãos? Porque às vezes o pastor começa a orar em línguas assim, e começa, eu te digo, o povo começa a ficar lento. Aí o que o pastor diz? Você pode ler, Ed? O profeta de Araque. Eis que falam que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão. Pois é, tem muito pastor, irmãos, tem muitos que estão pregando assim abobrinha, que não é o evangelho verdadeiro. Fulano casar com Beltrano, já vi isso, deu um rolo. Então, Deus revelou que você tem que casar com você. Isso não existe. Isso está acontecendo e muito. Isso aqui são sinais que Jesus disse que aconteceriam antes da volta dele, né? Então, enganando o seu povo com falsos profetas, falsos mestres. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou, o apóstolo João falou, e tem gente que mal o pastor começa a orar em línguas altas e já acha que Deus está falando. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Deus não pode ir contra a sua palavra, né? Falou qualquer coisa, alegrou seu coração, já vai dizendo que é de Deus. Não é assim, não, né? A profecia é para edificar, exortar e consolar. Não é para doutrinar, não é para dirigir, ó, sai dessa igreja, vem para cá, sai daqui, vai para lá, o fulano casa com Beltrano, ou você não pode usar essa roupa tal, esse brinco tal. A Bíblia diz que a beleza da mulher não está em joias, vestidos, mas no espírito manso e quieto. Quer dizer, profetada por aí, que eu conheço 44 anos, já ouvi muita profetada, né? Então eu creio em profecias que os segredos do coração serão revelados, lá em 1 Coríntios 14. Não proibais falar em língua. É muito cuidado. Agora, orientando a palavra, você não vai ter medo de falso profeta levantar aqui e falar bobagem. Ele vai ficar falando sozinho, né? Você outra coisa discernimento que não tem muito a ver, mas tem, é quando a pessoa, por exemplo, o Senhor te deu um dom e você está cheio do Espírito Santo, a pessoa não fica inconsciente, não. Se eu quiser bater o pé e rodar aqui, é porque eu quero. Não é o Espírito Santo que tomou meu corpo. O espírito profeta é sujeito a profeta. E eu vou bater perna e vou... Não. E tremer tudo. Eu já vi um vídeo, foi até uma pessoa aí falando sobre a situação do Brasil. A mulher parecia que estava incorporada, uma coisa... Ela na América, não era aqui não, mas ela... Pois é, o Espírito Santo é manso. Se eu quiser bater pé aqui, sou eu que quero, é a minha personalidade, né? Então, o Espírito Santo, ele é suave, né? Que a pessoa fica lúcida. Eu sei tudo que eu estou fazendo. Se eu quiser cantar alto é porque eu quero, se eu quiser rodar aqui é porque eu quero. Então, são essas coisas. A gente tem que conhecer a palavra, né? Mas o E incrédulo ser guiado pela vai se palavra. escandalizar, porque pensa que é uma sessão
espírita ali. A pessoa dando cabeçada, processando. E a gente tem visto muito isso na internet. Isso tem sido vergonha para Vai desviar as pessoas. É o que eu falei. Vai vergonha. desviar as pessoas. Essa coisa nada. A pessoa é assim, eu não quero ser crente não, para ser assim, quero não. E se fosse na minha época também, eu quero ser assim, quero nada. Parece que está incorporado, está inconsciente, foi dominado, não tem noção do que está fazendo, né? Então não é bem assim, vamos passar. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Olha só, olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Falou de falso profeta, falou de falsos mestres e falou também de heresia. Então isso é um sinal da proximidade da volta de Jesus. Está tudo escrito lá, né? Na palavra. Heresia quer dizer doutrina contrária à palavra de Deus, né? Isso, vamos passar. Até o ponto de renegarem, rejeitarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, quem disse essas palavras foi o apóstolo Pedro. Ele não está falando do ímpio, não, irmãos. Pedro está falando do crente que apostatou, deixou a verdade, procurou a verdade. Vamos ler de novo? Até o ponto de renegarem, rejeitaram o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, é aquele crente, aquele servo de Deus, renegou, quer dizer, rejeitou, não quero mais, negou Jesus. Eu não quero mais esse ensino para a minha vida, né? E então eles fizeram uma péssima escolha, né? Trazendo o quê? Trazendo sobre si repentina destruição, né? Então, se não se arrepender, se não voltar, né, aos caminhos, e tem que ter realmente quebrantamento, arrependimento. Infelizmente, não tem outro caminho não. O Evangelho e o cristianismo oferece o céu, gratuitamente, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou é o céu, ou é o inferno. Não tem outra. Terceira coluna não existe, né? Então, esses crentes que apostataram da fé, abandonaram o Senhor, né, virá sobre eles repentina destruição. Vamos passar? Examinem os espíritos. Isso. Quem é que disse isso? Está lá em João 4:6. Então, João fala que nós temos que examinar, né? Examinar. Nós temos que conhecer a palavra. Nós sabemos, e é assim assustador a quantidade de irmãos em Cristo que não estão lendo a palavra. Tenho que falar isso novamente, porque se não lê a palavra, não tem comunhão com o Senhor, é impossível. O Espírito Santo, ele não pode te purificar, porque você não conhece a palavra que te purifica. Você vai lendo, não, isso aí vai tirar da minha vida, não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Então a palavra nos limpa, ela vai limpando, a história da peneira, né, pastor? Como é que é a história da peneira? Que a palavra limpa, vai lavando a peneira. Isso, né? Então vai lavando, ela fica limpinha. Então é assim a nossa vida, é todo dia, cada dia, day by day. Tem que buscar, tem que ler a palavra, tem que arranjar tempo de ler a palavra, porque senão vai esfriando. Olha o perigo, né? Como escaparemos nós, diz lá em Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação. Então, olha, para cair não custa nada. É só parar de ler a palavra, parar de ler a Bíblia, sabe? Você crê, mas fica distante. Daqui a pouco está fazendo o que todo mundo faz, daqui a pouco está mentindo, daqui a pouco atende o telefone lá, alguém diz que eu não estou, né? E daqui a pouco está falando um palavrão, e daqui a pouco está sentadinho lá na roda dos escarnecedores. É assim mesmo que acontece. Então são os sinais. Jesus está dizendo que isso acontece com aquele que um dia fez parte do corpo de Cristo. Não estamos falando do ímpio, estamos falando do crente que apostatou. Esse texto está falando de uma doutrina que não confessava que Jesus veio em carne. O gnosticismo dizia que o corpo pode ser destruído através da prostituição. Essa doutrina entrou, então João está escrevendo aqui: aquele que vive pecando é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou em carne, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Então ele está falando que todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. Então é a doutrina, é o espírito aí, não é um demônio. Muito crente
40 anos atrás, Jesus veio em carne e veio em espírito. Não é isso que o demônio vai dizer que ele veio em carne, ele sabe que ele veio em carne. É uma doutrina que nega que Jesus veio em carne. Quer dizer, a doutrina existia lá, João está escrevendo essa carta. É o gnosticismo que pregava que essa carne tinha que ser destruída. Jesus não veio em carne, não, que essa carne não presta. Então, mandava o povo viver pecando para destruir essa carne através de prostituição. Nós estudamos isso nas cartas do Apocalipse lá. O gnosticismo pregava isso. Então, João escreveu a carta deles alertando, né, sobre isso. Pode ler mesmo, então, referência. 1 João 4, de 1 a 6. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não des crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos passar? Em suma, haverá falsos profetas, falsos mestres, doutores, que enganarão a muitos, que perderão a sua fé e desviarão dos caminhos do Senhor. Então, é isso aí, irmãos. Não pense, é como o pastor sempre fala, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ah, isso não vai acontecer comigo, né? Aí fica sem ler a palavra, fica sem congregar, já não tem relacionamento com o Senhor, e vai esfriando e cai, né? Então, a gente tem que estar, esse estudo ele é maravilhoso porque é um despertamento para a nossa vida espiritual, né? Nós temos que cuidar, sim, todos os dias, como a gente já tem falado. Quando você acordar, não pegue o celular. Primeiro você vai falar com o Senhor, é priorizar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Ali mesmo na sua cama você fala com o Senhor, entrega a sua vida para Ele, faz a sua declaração de amor, né? Senhor, te amo, obrigado pelo teu sangue, que é só por causa do sangue que nós conseguimos caminhar aqui nessa terra. Não pense que é pela tua justiça, pela tua força, não. Se você tem vontade de adorar o Senhor, foi o Espírito Santo que colocou em você, porque senão é pó e cinza mesmo. Nós não temos nada de bom, não tem não, né? Então, adorou o Senhor? Agora pode pegar o celular, né? Então são essas coisas, temos que estar assim, vigilantes, que de repente vem um falso profeta e enfia uma doutrina diferente na igreja e vai todo mundo seguindo, né? Todo mundo seguindo, está todo mundo cego. Vamos passar. Você sabia que esse é o único assunto que Jesus trata 3 vezes no seu sermão profético? Mas que assunto? Que assunto? É esse aí, falsos profetas, falsos pastores, apostasia. Jesus fala 3 vezes sobre isso no sermão escatológico. Vamos passar. Aviso importante: cuidado com os falsos profetas e falsos mestres. De repente, né? Você pode pensar, eu nem estava pensando nisso, né? Uma igreja grande, passa na televisão, mas ele faz sinais. Quando a gente é curada, ele é de Deus. Será que é? Será que é de Deus? Falso profeta faz sinais, maravilhas. Lá depois do arrebatamento, lá no capítulo 13 do Apocalipse, o falso profeta, né, que vai levar a multidão a adorar o anticristo, ele também vai fazer sinais, e ele vai fazer uma imagem, a imagem vai falar, e o povo vai ter que adorar aquela imagem. É assim, o diabo, né, Satanás continua sendo o mesmo. Ele é mentiroso, pai da mentira, ele engana todo mundo. Então não pensa, na televisão, e um monte de gente curada, e aquele pastor, aquele apóstolo, ele é de Deus. Será que é mesmo? Jesus mandou observar. A gente está vivendo os
últimos dias, dores de parto. É um tempo que antecede a sua volta, né? Vamos passar. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Há muitos. Se você for para a internet, então, todo o planeta aí tem um doido aí dizendo, eu sou o Cristo. Né? Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E tem gente que acredita. Né? Vamos passar. Ele repete no versículo de Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, Jesus que está falando, né? Lá em Mateus, ele disse que iria se levantar no meio da igreja. Não é lá no meio dos ímpios, no meio da igreja. Será que tem hoje aí, que a gente vê na televisão, né? Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Mas ele fala em Jesus. Mas o falso profeta também fala em Jesus. Né? Vamos. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Pois é, mas aquele pastor lá daquele programa da televisão tem sinais de cura. Mas Jesus falou aqui, está escrito, né? Com sinais e curas. Mas é um falso profeta, né? Então, por isso que tem que conhecer a palavra. E Mateus, no finalzinho, ele fala, pelo fruto conhecereis. Então, o fruto é o amor. Quem ama é fiel a Deus, fiel à esposa, fiel à família, fiel. Então, ele não acaba esse amor. Então, Jesus está dizendo que muitos falam, em teu nome profetizamos, dizendo maravilha. Não te conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode usar o nome de Jesus, você pode levar a gente a conhecer. Peraí, pastor, que confusão é essa? Não é confusão, não. 1 Coríntios 13 fala assim, que eu posso ter fé de transportar montes e não ter amor. A igreja de Éfeso, ela foi tirada do castiçal dela, nós estudamos aqui, porque era falta de amor. Ela era zelosa doutrinariamente e testou lá os falsos apóstolos, disse que eles se diziam apóstolos, né? Ele testou, tudo bem. Teoricamente ela doutrinariamente sólida, mas faltou a motivação para fazer tudo. Se você não tiver a motivação do amor, tiver segundas intenções, interesses, vai no tribunal de Cristo, e crente que não vai receber galardão. Agora, incrédulo, pastores que não tiver fruto, tiver caráter, não vai entrar no reino de Deus. Não vai nem subir. Apartai de mim, né? Não te conheço. Então você pode levar muita gente para conhecer Jesus. Milagres não provam o caráter do apóstolo ou do homem de Deus. Não prova. Eu acho que isso vai servir assim de orientação para muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que são novinhas na fé, que assistem esses programas e dizem, fulano, aquele é de Deus, é de Deus. Mas olha só, sinais, maravilhas, mas o que Tiago disse? Vamos voltar à palavra, né? Aquele que tem fé tem que praticar boas obras. Então, tem todos os recursos que o povo de Deus contribui, mas não pratica as boas obras, né, pastor? Quer dizer, não estende a mão ao necessitado, ao carente, né? O dinheiro fica todo lá preso. É por isso que quando eu tenho oportunidade, se eu entro num táxi ou converso com alguém e vai falar mal do pastor, eu falo junto, é verdade, é picareta mesmo, né? Está enriquecendo mesmo, está tirando dinheiro do povo mesmo. Agora tem um pastor verdadeiro, tem um pastor chamado por Deus, que está pregando o evangelho, praticando a palavra de Deus, amando o próximo, né? Não é tentar esconder até aquilo que o ímpio está vendo, não. Porque até o ímpio vê, né? Só está entrando dinheiro, não sai nunca. Está sendo pedra de tropeço, eu falei no começo. Não tem um asilo, não tem um asilo, não tem um centro de recuperação, não ajuda o pobre necessitado, não dá uma campanha do quilo para o irmão que congrega, o irmão está desempregado, não ajuda a pagar aluguel, tem dinheiro assim, ó. Então, deixar para o reto juiz, sim. Mas a igreja, não estou julgando, não. Jesus mandou, ele mandou que nós observemos, sim.
Nós temos que identificar o falso profeta, né? O falso pastor. Temos que conhecer a palavra e identificar, sim. Agora, quem vai praticar a justiça nisso tudo? Como disse Abraão, reto juiz de toda a terra, nosso Deus, né? A Bíblia manda eu julgar pelo fruto. Eu não posso julgar se você é sincero, claro. Se o teu pensamento, se você é sincero ou não. Um juízo temerário, precipitado. Está lá, Jesus condenou. Da maneira que você julga, você vai ser julgado. Agora, pelo fruto pode julgar. Pastor não pode julgar, apóstolo. Pelo fruto pode me julgar, sim. Jesus, acompanha Jesus lá e vê se ele agia errado. Então ele não dava mau testemunho, não. Ele fazia e ensinava. Atos 1, versículo 1 fala que ele fazia e ensinava. Foi agredido, foi espancado, não revidou. Agora o fariseu não, chegava lá, mata, apedreja, esfola, né? Não tinha amor nenhum, entendeu? Pastor, mas tomando por exemplo aqui, nós estamos falando, Jesus mandou falar, né? Prestar atenção dos falsos pastores, falsos mestres. Se nós tomarmos por base esse exemplo, né? Desse pastor, esse apóstolo, falso profeta, que vai juntando dinheiro, juntando, o que é o fruto? Nesse contexto, o que é o fruto? O que ele faz com esse dinheiro todo? Que o povo de Deus contribui, está dando como se fosse para o Senhor. O que ele faz com esse dinheiro todo? Está ajudando o pobre, necessitado? Né? O Senhor diz, eu amo o juízo, a justiça. Né? Deus quer que eu e você, igreja do Senhor, se preocupe com o próximo, invista no próximo, pense nas almas que estão jogadas pela rua. Esse povo todo aí, essas igrejas grandonas, que está cheio de dinheiro. O que está fazendo pelo povo? Não existe um centro de recuperação, a menos que você tenha que pagar, né? Ou são pouquíssimos, em relação à quantidade de gente que está caída pelas ruas. Não tem uma creche, né? Não tem asilo. Quantas vovós crentes estão jogadas? Porque o dinheiro que já foi arrecadado, esse é o fruto. Se o pastor pega esse dinheiro e pratica as obras, aí sim, ele é um verdadeiro pastor, verdadeiro, né, apóstolo, está fazendo a obra de Deus aqui na terra com excelência. Então a igreja do Senhor tem que conhecer a palavra e julgar, sim. Em Atos 6, os apóstolos elegeram o diabo para cuidar das viúvas, enquanto eles dedicavam a oração e a palavra. E todas as ofertas que foram levantadas lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, 9, Romanos, todas as ofertas que eram levantadas eram para os pobres de Jerusalém, que tiraram os bens dele, deixaram ele na miséria por causa da fé, e eles estavam querendo abandonar a fé por causa disso. Então a Bíblia diz, fazei o bem a todos, mas primeiramente os da família da fé. Eu devo ajudar o morador de rua, mas primeiramente a minha ovelha que estiver passando necessidade, a Bíblia diz que eu devo prover a necessidade dela. Se o teu irmão estiver nu, faltando alimento cotidiano, ele vai em paz, aquentar, ele vai para não. Tem que cuidar da minha ovelha, ver lá, se está trabalhando, está lutando, correndo atrás, não está conseguindo um emprego, ajudar, né? Com alimentação e roupa. Se largou o pecado, largou o vício, largou a droga, não vou dar com dinheiro para ele, vai gastar com a droga de novo. Mas ele foi liberto, transformado, eu tenho que ajudar. Depois o morador de rua, em segundo plano, mas primeiramente o meu irmão da fé. Então, investir nas pessoas. As ofertas da Bíblia eram todas para isso, não é para construir catedral, não. Vamos passar. A apostasia, o aumento do desvio espiritual, o aumento de falsos mestres e falsos profetas é um sinal da volta de Cristo. Então Jesus falou que um dos sinais da volta dele seria a apostasia, né? É o abandono. Quanta gente, irmãos, que um dia creu em Jesus, largou, abandonou, né? Se decepcionou com tantas coisas, e aí vai deixar assim? Vai perder a salvação? Né? Então é o momento de restaurar a sua comunhão com o Senhor, né? E procure uma igreja que prega o Evangelho genuinamente e continue, né? Que já Jesus está voltando. Vamos lá. O que temos visto nos últimos tempos? Temos visto o aumento incrível de heresias, de seitas, de falsos ensinos. Isso, o aumento, está aumentando, né? Vamos passar rapidamente. Mas alguém pode dizer, sempre tivemos seitas, heresias na história da igreja. É verdade. História da igreja. Isso, é verdade. Nós estudamos até as cartas do Apocalipse, né? Que a igreja combatia os falsos profetas, as heresias e tudo mais. Mas só que está aumentando. Todo dia surge uma nova. Uma vez eu assisti rapidamente na internet um casal, eles
estão sempre juntos, pregando juntos. Uma heresia. Eles dizem que o que você aprendeu aqui na Bíblia, você já aprendeu, você não precisa mais frequentar a igreja. Eu nem vou dizer o nome deles para não dar ibope para eles. Não precisa frequentar a igreja, você já sabe. Não precisa, eles são contra a igreja. Nada de frequentar a igreja. É heresia, vamos passar. É verdade que em todo o tempo da história da igreja, tivemos seitas, falsos ensinos, heresias, mas nos últimos tempos tem se multiplicado enormemente. Multiplicado. Vamos lá. Muitas seitas e heresias surgiram a partir do século XIX. Sabatismo, mormonismo, as testemunhas de Jeová. Então, essas são algumas, são muitas, né? É interessante que o programa sabatismo, né? Dos sabatistas, adventistas, né? Eles têm uns louvores maravilhosos, mas como é que pode ser heresia se eles cantam tão bem? Eles são um louvor tão abençoado, mas não basta um gomozinho da tangerina. Esse gomozinho tá bom. Não tinha nem pensado em falar isso não, estou pensando agora. Esse gomo tá bom, o resto da tangerina está estragada. Então não serve, irmãos. A salvação é pela fé, pelo sangue de Jesus, mas você não tem que guardar sábado. Se não guardar o sábado, não está salvo. Tá? Então, sabe, tem que conhecer a palavra, não pode voltar para o jugo da lei, não. Né? O mormonismo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, só ele salva, não é? Jesus e mais alguma coisa. Para resumir aqui uma frase do Sabatino é isso. Sem mim nada podeis fazer, e ponto final. Só ele salva, não é? Jesus e mais o sábado, Jesus e mais aquilo outro. Dá tempo de explicar agora por que. Não dá. Rapidamente. Mormonismo, testemunho de Jeová, que adoram na casa dos crentes novos convertidos. Nega a divindade de Jesus. Eles gostam nega a divindade do Espírito Santo. Entendeu? Nega a divindade de Jesus. O ímpio não pega, não. Ele gosta daquele que se converteu agora. Né? Ele vai lá, bate na porta, oferece estudo bíblico, né? Enfim, vamos passar rapidamente. O mormonismo nem se fala, né? Botou a Bíblia de lado e lê só o livro dos ele teve uma revelação Deus que um anjo de luz, é assim que Satanás aparece, né? Um anjo de luz trouxe a última revelação do Evangelho. Então isso aí nasceu em 1800 e pouco. Vamos passar. Vemos também a revitalização de religiões antigas que haviam entrado em declínio, como por exemplo... Está aumentando, vamos passar. Quais são elas? Budismo. Está aumentando. Budismo e felicidade, Dalai Lama. Dalai Lama, né? Muito conhecido, né? Então essas religiões todas, vamos. Hinduísmo, Índia. Isso também ficou muito divulgado quando a Globo fez aquela novela, O Caminho das Índias, não é isso? E muito divulgado, muitos crentes que nem perdiam um capítulo, né? Enfim, vamos. Então vá banho no rio para purificar pecado. É o sangue de Jesus. Mas não tinha tempo de ler a palavra, não. A palavra não tem tempo, eu tenho que ler. Está na hora do Caminho das Índias. Está na hora. Islamismo. Crescer, irmãos. O mundo todo, né? Mas Jesus falou que todas essas coisas antecederiam a sua volta. Vamos. Tudo isto demonstrando que falsos mestres, falsos ensinos, falsos cristos estão aí crescendo e enganando a muitos. Falsos mestres. Estado de alerta máximo. Como se não bastasse tudo isso, vemos hoje nas igrejas a frieza espiritual. Então, além de tudo isso, de ter falso profeta, falso pastor, heresia, ainda tem a frieza, né? O coração já não vibra pelas coisas do Senhor, já não tem paixão, né, por Jesus, vontade de pregar a palavra lá para o seu amigo que trabalha com você todo dia, semana após semana, mas não encontra uma oportunidade, sabe por quê? Porque às vezes a gente está vazio. Se estiver vazio, não tem nada para dizer, não. É um poder sobrenatural que te leva a pregar a palavra. A palavra da cruz é loucura. Você falar de coisas espirituais do céu hoje, para o teu amigo ímpio, é ridículo. Você tem que estar muito cheio do Espírito Santo, ter essa revelação de que o céu é uma realidade, de que a palavra da cruz é loucura realmente para aqueles que se perdem, né? Mas para que nós que conhecemos o poder de Deus, só tendo essa revelação, estando em comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor, né? É a
o coração vai ficando endurecido, né? Você ouve uma palavra, mas não entra dentro de você, né? O coração está como um coração de diamante, duro, uma pedra. Perdeu o fervor, né? Então vai esfriando. Isso é um perigo. Quem sabe você está assim ouvindo essa palavra hoje? É tempo de mudança, é hora de mudar, né? De pedir misericórdia, Senhor, queima o meu coração de novo, Jesus. Eu quero andar em santificação, te aguardando, pensando na tua volta, né? Colocando a minha vida no prumo, prontinho para ouvir o soar da trombeta. Vamos passar. Então estejamos, volta só um pouquinho, estejamos o quê? Estado de alerta máximo, né? O que acontece quando existe assim, algumas situações aí no Brasil, no mundo? Estado de alerta, lá o terremoto vai chegar, o tsunami vai chegar, estado de alerta, fica todo mundo, então pensa em outra coisa. E assim também, a Igreja de Jesus precisa estar em estado de alerta. É hoje? Será que é hoje que ele vem? Eu ontem vi um videozinho rapidamente, eu sempre ouço coisas relacionadas ao que eu vou ensinar aqui, eu gosto de ouvir, né? Tem gente falando que Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Eu não penso nisso não, irmãos. Eu penso que Jesus pode voltar a qualquer momento, a volta de Jesus é iminente. Não falta mais nada para acontecer, né? Os sinais já estão aí, que é mais do que isso, né? Já outra semana a gente vai falar de coisas assim que nos trazem muita tristeza, fome, pessoas cadavéricas, né? O que mais? Não precisa voltar mais nada, que tudo já está acontecendo. Então vamos terminar aqui, vamos passar. Jesus disse que o amor de muitos esfriará devido ao aumento da iniquidade. O amor de muitos quer dizer quase todos. Está vendo aqui, está congelando, não dá para ver muito essa figura? Está congelando, a vida de muita gente. O amor se esfriará de muito. Tem muitos cristãos hoje que estão assim, com o coração gelado, não sente prazer em ler a Bíblia, é um fardo. Ler a palavra, estudar, gastar meia hora, não consigo, orar meia hora, vou falar o quê para Deus? Meia hora, né? Nem pensar em joelho, não, nem sentado, nem na cama, vou o quê? Meia hora, então não tem nada para falar, porque a palavra, né? Se você lê a palavra, você sente vontade de orar. Aí você está orando, você sente vontade de ler a palavra, e o Espírito Santo faz o trabalho final, ele sabe muito bem como fazer. Vamos passar. Templos fechados. E existem muitos templos hoje, olha irmãos, olha, muitos, vamos lá, vamos passar. Frieza espiritual nas igrejas. Templos sendo fechados aos montes na Europa. A Europa, que foi o berço missionário, hoje é um continente que se diz pós-cristão, que apostatou da fé. Então isso é um dos sinais, né, da volta de Jesus. Ele disse que essas coisas aconteceriam. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar o quê? Alertas. São dicas que o Senhor concede à sua igreja para mostrar que Ele está chegando. Vamos passar. Somente as igrejas avivadas fazem missões. Igrejas frias abandonam seus missionários no campo. Não é verdade, pastor? É isso aí. É isso aí. Então vamos. Se formos hoje aos Estados Unidos, vemos a apostasia generalizada. Foi um país formado em cima dos princípios do Evangelho. Hoje, nós vemos a apostasia generalizada nessa nação. Não é verdade, irmãos? Você que tem acompanhado, visto pela internet, os princípios totalmente antibíblicos, que a gente não vai entrar nem na questão que o nosso tempo está acabando, mas os Estados Unidos é um deles, né? Que cresceu, né, o Evangelho genuíno e agora a ateia. Vamos passar. Saiba que os Estados Unidos é uma nação onde cresce grandemente o islamismo. Você sabia que essas 3 heresias, seitas, sabatismo, o mormonismo e as testemunhas de Jeová, todas tiveram origem nos Estados Unidos? É verdade? Vamos passar. Podemos ver então que a apostasia é evidente, inclusive aqui no Brasil. Vamos passar. Falsos ensinos. Vemos como falsos ensinos estão dominando cristãos, fazendo-os apostatar da fé. Apostasia é um sinal eloquente que Jesus está às portas. Ok, vamos passando para terminar. Vamos. Portanto, devemos estudar com disciplina as Escrituras. Alerta máximo.
Pode passar para terminar? Até a próxima aula. Ok, então hoje nós falamos sobre esse sinal importante, né, que é a apostasia dentro da igreja. Então leia a palavra de Deus. Se você está assim, um pouquinho frio, apagadinho, né? Então vai lá, corre aos pés do Senhor, peça perdão ao Senhor, né? Volte a ter comunhão com o Senhor Jesus, para que você possa então subir no arrebatamento. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana assim abençoada, em nome de Jesus. Amém.